Estamos recebendo hoje aqui no TVoz o vice-prefeito de São Joaquim da Barra e também presidente da 45ª Festa da Soja, Rodrigo Borges Nicolau. Rodrigo, muito obrigado pela visita hoje aqui no TVoz. É um prazer recebê-lo e falar aí de assuntos importantes para a nossa comunidade, especialmente essa festa que é popular, que acontece todos os anos aqui no nosso município. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui no TVoz, esse canal recente, mas tão importante de comunicação para São Joaquim e região. Rodrigo, aproveitando a sua visita hoje aqui no TVoz, vamos falar também agora sobre eleições 2014. Em outubro temos aí as eleições gerais no Brasil. Já decidiu os apoios nas eleições desse ano? Sem dúvida, desde o princípio. Vamos trabalhar com muita dedicação pela reeleição da presidenta Dilma. No governo do Estado de São Paulo, o nosso apoio é decidido e decisivo para a eleição do Alexandre Padilha, candidato do PT. Para senador, nós mais uma vez vamos reconduzir ao Senado, porque é imprescindível para a vida do Senado a presença do Eduardo Suplicy, que já é o representante do Estado de São Paulo há 2 ou 3 mandatos e é candidato de novo. Para deputado federal, vou me dedicar muito à campanha do Paulo Teixeira, que já é deputado federal, que tem ajudado muito São Joaquim, a administração do Dr. Marcelo em Brasília, conseguindo recursos de grande importância para o desenvolvimento da cidade. O deputado que mais conseguiu recursos para São Joaquim nos últimos anos, sem sombra de dúvida. E para deputado estadual, nós vamos nos dedicar de corpo e alma à eleição da ex-prefeita Maria Helena. É a nossa candidata a deputada estadual, é a candidata de São Joaquim da Barra, da nossa região. E eu já tenho dito que a eleição da Maria Helena vai representar um divisor de águas na história política de São Joaquim e região. Então é com esses candidatos que nós vamos para encarar mais uma eleição tão importante para o Brasil. A candidata, a pré-candidata Maria Helena Borges Vanuc, inclusive foi citada no programa Roda Viva pelo então pré-candidato a governador de São Paulo pelo PT, o Alexandre Padilha. Ele citou que ela teve um olhar diferente para a educação, um novo olhar, um olhar para o futuro. É isso que ele citou no programa Roda Viva, o nome da Maria Helena, como pré-candidata, inclusive, a deputada estadual. Vocês, da organização da campanha, já pensaram nisso também na campanha? Quantos votos serão necessários para se eleger? Toda eleição é sempre muito disputada, toda eleição é sempre muito difícil. Todo mundo entra na eleição para ganhar, sabendo que você pode ganhar ou perder. É assim com todo mundo que disputa, desde uma eleição para deputado até para uma eleição de síndico de prédio. É uma disputa e você tem que ir cumprindo as regras, se apresentar suas propostas e tentar convencer o eleitor de que você é uma boa opção. E a Maria Helena é uma ótima opção. Não foi à toa que o Alexandre Padilha citou a experiência de São Joaquim da Barra, principalmente na área da educação. A Maria Helena, enquanto prefeita da cidade, durante 2 mandatos, ela revolucionou, fez uma revolução silenciosa em São Joaquim. Investir na educação é investir no futuro da cidade. E hoje nós percebemos uma clara diferença entre as escolas municipais e as escolas estaduais. O Estado de São Paulo é uma potência. O Estado de São Paulo, sozinho, é a 18ª economia do mundo. Se nós fôssemos um país, nós estávamos dentro do G20, do grupo dos 20 países mais ricos do mundo. O nosso PIB é equivalente ao PIB da Argentina. Então São Paulo pode muito mais do que está apresentando o povo paulista. O nível dos nossos alunos aqui deveria ser entre os primeiros do mundo. Sabe essas Olimpíadas de matemática que se faz mundo afora de ciência? Os alunos paulistas deveriam ser os primeiros. Mas infelizmente não é isso que a gente vê nas escolas estaduais. Por quê? Porque 20 anos se passaram com o mesmo governo do PSDB no Estado de São Paulo, que não foi capaz de deixar uma marca sequer positiva aqui no nosso estado. Muito pelo contrário. A área da educação, pra você ter uma ideia, hoje os nossos professores são desmotivados. Metade dos professores da rede pública estadual têm contrato temporário com o Estado. Sabe, não tem estímulo, não tem segurança de que vão continuar, não sabe aonde vão dar aula. Sabe, se perdeu o respeito ao professor porque não foi valorizado. Se você quer melhorar a educação, você valoriza o professor. Em São Joaquim, não foi à toa que o Padilha deu como exemplo o que a Maria Helena fez na área da educação.
Basta você visitar uma escola municipal e em seguida visite uma escola estadual. Os pais, Estevam, que estão vendo seus filhos crescer e têm que sair de uma escola municipal para ir para uma escola estadual, eles ficam angustiados. Como disse o Padilha, eles saem de uma escola do século XXI e vão para uma escola que parece estar no século XIX. A gente sabe da luta dos professores, da dedicação dos dirigentes de ensino, mas é impressionante como o governo do Estado de São Paulo, em 20 anos, foi incapaz de melhorar as condições básicas da educação. Então, quando o Padilha diz que vai levar para todo o Estado de São Paulo a experiência que nós tivemos aqui em São Joaquim, esse é um motivo de muito orgulho para nós, que tivemos a ex-prefeita Maria Helena citada pelas políticas públicas que ela implementou em São Joaquim, mas isso nos dá um alento. A gente sabe que com a eleição do Padilha, talvez a área da educação seja, em 20 anos, vista como prioridade, porque o Estado de São Paulo pode muito mais. Nós temos uma economia fortíssima, temos que voltar a ser a locomotiva desse país. Não dá para o policial militar de São Paulo ter o 10º salário do país, não dá para não termos uma marca positiva na área da saúde, não dá para ter a questão dos pedágios assaltando os motoristas e destruindo o potencial econômico do Estado de São Paulo, não dá para ter a questão da criminalidade aflorada como está. Sabe, há 20 anos atrás nós não tínhamos o PCC, hoje nós temos. Nós não temos uma política de segurança pública que dê tranquilidade para a dona de casa, para a mãe, para o pai de família, que vê o seu adolescente sair de casa. Sabe, o Estado de São Paulo tem um potencial enorme de se tornar um grande Estado, temos potencial para isso, e para que isso se concretize, temos que mudar o governo que está aí, que há 20 anos não tem uma marca positiva no Estado de São Paulo. E a mudança é pela experiência do Alexandre Padilha, foi ministro do Lula, foi ministro da Dilma, inovou enquanto ministro da Saúde, e com a Maria Helena, com o Padilha governador, a Maria Helena deputada estadual, essa cidade aqui, São Joaquim da Barra, região, nós vamos virar um foguete. Nós vamos dar um salto de desenvolvimento que vai ser um divisor de águas na história política e administrativa de São Joaquim e da região. Rodrigo, sobre essa questão aí, a Maria Helena como pré-candidata a deputada estadual, temos também, que já veio aqui na entrevista, inclusive, também o Márcio do Flórida. Temos outros candidatos, que mandaram emendas para São Joaquim, às vezes um pouco mais distante. Por outro lado, na última eleição, tivemos candidatos aí, deputados, que teve 4.000 votos. Teve gente que teve, que nem o Tiririca, teve mais de 2.000 votos aqui em São Joaquim, nunca trouxe nada. Então é importante também que as pessoas pensem antes de votar, para depois não ter como reclamar também, Às vezes votam num candidato que nunca mais vem em São Joaquim. Então é importante que as pessoas também tenham essa consciência. Claro, cada um vota em quem quer, a gente está numa democracia, as pessoas escolhem os candidatos que bem entender. Mas é importante também pensar nesse sentido. Eu acho. Esse é um critério que as pessoas têm usado para escolher o seu candidato a deputado estadual. Ou seja, se o candidato é daqui. Isso é um critério importante. E a candidata de São Joaquim, a pré-candidata, é a Maria Helena e mais ninguém. A Maria Helena é a candidata daqui, ela que mora aqui, ela vive aqui, o seu domicílio eleitoral é aqui. Então, quando tiver um equipamento público, por exemplo, como a FATEC, que prometeram que viria para São Joaquim e levaram para Franca, os deputados estaduais da região, que são de Franca, não são daqui, fizeram força para levar a FATEC para Franca. Nem acho que eles estão errados. Eles estiveram errados quando prometeram que viria para São Joaquim, depois não cumpriram, levaram para Franca. Mas eles são de lá, eles têm que prestar conta para os eleitores de lá. Então, daí é a importância da gente eleger um deputado daqui, que vai olhar em São Joaquim sempre em primeiro lugar. E a única pré-candidata que é de São Joaquim, que conhece a realidade daqui, que sabe que a gente precisa dessa micro-região ao entorno de São Joaquim, é a Maria Helena e mais ninguém. E esse é um apelo, um argumento muito forte. Agora, eu acho que não é só isso que faz com que a gente escolha um candidato. Eu acho que tem algo a mais. Você tem que saber o que o seu candidato pensa em relação às questões mais gerais. E se ele já é deputado, eu quero saber o que ele fez na Assembleia Legislativa, porque o trabalho do deputado não é só destinar uma emenda para essa cidade ou para aquela. Eu quero saber se ele assina pedido de CPI para investigar pedágio, para investigar a questão dos presídios, para investigar os desvios no metrô de São Paulo. Então eu quero saber dos deputados aqui da região qual o papel que eles tiveram quando surgem essas denúncias lá na Assembleia Legislativa
Porque existe mais de 80 pedidos de CPI na Assembleia Legislativa. Mas o governo do Estado, o PSDB, faz igual um trator, um rolo compressor, não respeita a Assembleia e lá não se aprova nada contra o governo. Se aprovou agora uma CPI para verificar a questão dos pedágios e o presidente ou o relator, não me lembro agora, o Bruno Covas, que era secretário do Alckmin, que é neto do Mário Covas, que é quem implementou o sistema de privatização das estradas. Ou seja, daí você não espera nada. Agora, por que vai se instalar uma CPI no Congresso Nacional, lá em Brasília, para apurar o pagamento de propina no desvio do investimento público no metrô em São Paulo, e a Assembleia Legislativa, que tem interesse, porque é daqui, não faz nada? O que esses deputados, que são deputados estaduais da nossa região, têm feito lá em São Paulo em relação a essas denúncias? Por que se não investiga a deficiência de investimento da Sabesp na questão da captação e distribuição de água na Grande São Paulo? Né? Então é isso que eu quero saber, sabe? Agora vão se investigar os grandes contratos das concessionárias. Então, na hora que você for escolher um deputado estadual, você tem que saber, sim, se ele olha para a sua cidade, se ele enxerga a sua cidade, mas também saber qual a postura dele diante dessas grandes questões tão importantes a todos nós. Então, quando o deputado vier aqui querer se candidatar à reeleição, pergunte a ele se ele votou a favor de alguma CPI. Pergunte a ele o que ele acha da investigação do pagamento de propina e superfaturamento nas obras do metrô de São Paulo. Veja qual a postura que ele tem, teve ou vai ter diante dessas denúncias. Porque isso também vai te ajudar a escolher um bom representante para representar não só você, a sua cidade, mas representar o povo de São Paulo, que é quem é representado na Assembleia Legislativa. Rodrigo, para a gente encerrar a nossa entrevista, nessas eleições, né, de 2014, temos aí muitos fatos acontecendo, né, muitas denúncias, inclusive, tanto envolvendo a presidenta Dilma, talvez não ela diretamente, mas o PT, e do outro lado também o PSDB. Temos aí o metrô e outras evidências, né, outras denúncias. Né? Você acredita que vai ser uma eleição difícil, de muitos embates nesse sentido, né, de denúncias, debates assim, falando só apenas de denúncias? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Olha, toda eleição no Brasil, desde a redemocratização, lá com a eleição do Collor, tem sido muito disputada. E há alguns anos, algumas eleições, a disputa se dá entre dois projetos muito distintos e antagônicos, não só de governo, mas projetos de Estado. Um projeto é o projeto capitaneado pelo PT, que é o Estado sendo o ator principal das mudanças sociais profundas que um país como o Brasil precisa. Né? Que é um Estado forte, que enxerga os mais pobres, que inclui milhões e milhões de brasileiros, que levou o Brasil ao pleno emprego, que criou mais de 15 campos universitários, que criou o ProUni, Minha Casa Minha Vida, o Mais Médico, ou seja, um modelo de Estado que insere as pessoas. O outro modelo foi um modelo experimentado por 8 anos de governo do PSDB, que, como disse Franklin Martins, um grande jornalista, foi o governo do apartheid, o governo de poucos, o governo para poucos. O governo que enxergava nas pessoas um número e não um ser humano. Então essa diferença de Estado, em que um governo liberal, que entende que o mercado pode tudo, se contrapõe ao modelo que nós defendemos, que é o modelo de um Estado que priva pelo bem-estar social. E um governo transparente. A gente não pode esquecer que quando se fala em corrupção, que nunca se apurou e se puniu tanto como os governos do PT. Nunca. As pessoas brincam que no governo do PSDB nós não tínhamos a figura do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República é aquele funcionário, chefe do Ministério Público, que propõe eventuais ações para investigar casos que apareçam. É dele a competência de propor investigação. Na época do governo do PSDB, nós brincávamos que nós tínhamos o Engavetador-Geral da República, porque não se investigava nada. Se denunciava e as denúncias iam para a gaveta. Até hoje não se moveu uma palha para investigar quem comprou os deputados, por exemplo, para aprovar a emenda da reeleição. Até hoje não se investigou, não se moveu uma palha para se esclarecer a questão das privatizações, que dilapidaram o patrimônio público nacional, o patrimônio público de séculos,
né, que o povo brasileiro arregimentou com o seu trabalho. Enfim, são dois modelos muito claros, muito distintos, colocados para o povo escolher. Um é esse, de que quem tem dinheiro pode tudo, de quem tem dinheiro manda. E um projeto excludente, que foi um projeto que vigorou em 8 anos do governo do Fernando Henrique, do PSDB. E o outro é esse governo que está aí, que prima pelo bem-estar das pessoas, que quer fazer do Estado um agente forte e importante para erradicar a miséria, a pobreza nesse país. E aí nós vamos ter 2 candidatos que vão capitanear essa disputa. O Eduardo Campos é um terceiro candidato, uma terceira força, mas que desde o começo sempre se propôs ser candidato para criar um nome para talvez 2018. A disputa se dará entre esses 2 grandes grupos políticos, o grupo capitaneado pelo PT e pelo PSDB. E aí nós temos a Dilma, a nossa pré-candidata, e o Aécio Neves, que com todo respeito não tem estatura para ser presidência da República. Sabe, ele é um Fernando Henrique piorado. O Fernando Henrique ainda tinha um verniz de sociólogo, de intelectual e tudo mais. E a habilidade política que o Aécio talvez não tenha. Nós não podemos permitir o retrocesso. Sabe, nós temos que andar para frente, seguir para frente. O Brasil hoje é a 7ª economia do mundo, não é à toa. Hoje nós vivemos o pleno emprego, não é à toa. Porque a política econômica não prega o arroxo salarial. Você se lembra que no governo do Fernando Henrique, do PSDB, nós brigávamos, o povo brasileiro brigava para o salário mínimo chegar nos $100. Você lembra? Essa era a grande bandeira, o salário mínimo tem que ser $100. Hoje o salário mínimo é $300. Né? Você lembra que existia um índice, Estevam, que dizia do Risco Brasil? O Risco Brasil está em 2.500 pontos, 3.000 pontos. Hoje não tem mais isso. Hoje o Brasil é um país que tem grau de investimento. Né? O Brasil, junto com os países do BRICS, né, que é um grupo da Rússia, Índia, China e Brasil, se tornam os grandes países emergentes. O Brasil hoje é ouvido nas políticas internacionais como nunca foi. Já foi o tempo dos ministros brasileiros terem que tirar o sapato para entrar nos Estados Unidos. Né? Hoje o Brasil não fala grosso com a Bolívia, mas também não abaixa a cabeça pelos Estados Unidos. Nós somos respeitados, não é à toa que nós temos Copa do Mundo no Brasil, que vamos ter Olimpíada no Brasil, porque o Brasil hoje se modificou, se transformou. Então é nesse caminho que nós temos que seguir. O retrocesso, o governo do arroxo salarial, o governo dos poucos, o governo dos ricos tem que ficar para trás, numa triste lembrança de um passado não muito distante, mas que é uma página virada na história do Brasil. Ok, Rodrigo, muito obrigado pela participação hoje aqui no T-Voz. Foi um prazer recebê-lo, né, falar um pouco sobre a festa da soja, sobre o que está acontecendo, né, aqui na cidade, um pouco também sobre as eleições de 2014. É sempre importante a gente comentar, né, sobre o que acontece e também sobre política. Muito obrigado e sucesso aí. Eu que agradeço, um prazer de novo estar aqui com vocês e mais uma vez convidamos a todos para a partir do dia 25, às 2h da tarde, curtirem essa semana de festa, semana da Festa da Soja, em homenagem às comemorações dos 116 anos de emancipação política de São Joaquim. Grande abraço a todos. Ok, falei, portanto, com o vice-prefeito aqui de São Joaquim da Barra e também presidente da 45ª edição da Festa da Soja aqui da cidade, Rodrigo Borges Nicolau.